dia. Que alegria a gente se encontrar, não é? Tem gente correndo para dar abraço. Eu tenho que dar abraço logo. Vai dar tempo, gente, para a gente abraçar todo mundo. Então, hoje a nossa conversa é sobre a caridade, a fraternidade e o despertar da consciência nesse momento tão importante de transição planetária que a gente está experimentando. E segundo a Gênese, transição planetária, e não é difícil a gente perceber que é exatamente isso que está acontecendo, nós estamos vivendo um momento nebuloso, confuso, em que o mal e o bem ficam com pouca capacidade da gente poder ter precisão onde começa um, onde termina o outro. E estamos vivendo um momento tão grave disso, mas não é um momento surpresa para a espiritualidade maior. Porque a transição faz parte de todo aquele que amadurece, cresce e se desenvolve. A gente já passou por transições corporais, de criança para adolescente, de adolescente para adulto, de adulto para a idade mais adulta. E a gente percebe essas transições acontecendo no nosso corpo, nos nossos interesses, na nossa maneira de conviver. Isso em várias camadas, em níveis mais extensos, também acontece. E há aquele momento em que a gente não sabe muito bem se a gente é criança ou adolescente, né? A gente até fala para o filho, né? Você parece uma criança. Não, mas espera aí, mãe, eu sou criança. Então, a gente ainda não sabe muito bem nosso lugar, o nosso tamanho, porque é um momento de transição. Não estamos nem com os dois pés no mundo de regeneração e nem nos mundos felizes, está mais distante ainda, como também não estamos totalmente com os dois pés do mundo anterior. Nós estamos no momento da mudança. E vocês podem estar pensando assim, nossa, mas essa mudança está demorando. Demora. Porque mudança não é simplesmente eu sair de um lugar para o outro. Não é igual a gente pegar uma barca, um trem, um avião e sair do mundo de prova e expiação e ir para o mundo de regeneração ou do regeneração para mundos felizes. Não foi assim dos mundos primitivos para os mundos de prova e expiação como esse que a gente habita. É preciso uma transformação que acontece dentro do nosso coração. Porque essa transformação interior se expressa nas minhas relações, na minha maneira de ser, na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de conviver. Então, eu vou liberando a faixa de Gaza que tem aqui dentro, né? E é assim que a gente vai conseguindo, do lado de fora, fazer com que as nossas convivências se transformem também. Então, não é um simples trocar de lugar, igual a gente sai do restaurante, vem aqui para o evento, sai do evento, vai para o shopping. É uma transformação interior que se dá por camadas sucessivas. Sabe quando a gente faz um corte profundo e a gente vai vendo a cura se dando de dentro para fora? A última pele que fecha é essa mais externa. Assim é a transformação moral da gente. Então, no capítulo 11 do nosso Evangelho, no item 12, tem uma frase que eu gostei demais. Vocês sabem, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, algum orador falou isso. Ah, Adeilson falou isso. Cada vez que a gente lê outra coisa, né? E parece que eu nunca tinha visto essa frase. Olha que frase. Então, capítulo 11, que é amor ao próximo como a si mesmo. Sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade. Digo mais, não haverá segurança. Significa que, se a gente continuar olhando só para si mesmo, nós estamos criando modos inseguros de viver. E não vamos descansar. Não vamos conseguir relaxar. Porque quanto mais a gente olha só para si, nós estabelecemos relações uns com os outros de desconfiança. E vamos achando que o outro é perigoso. E vou criando cada vez mais circunstâncias de privilégio para mim, de assegurar o meu lugar. Não é a farinha pouca, meu pirão primeiro, é exatamente isso. Então, eu tenho que correr para ter o meu, porque eu não sei
se haverá para mim se eu demorar um pouco mais. Então, é como se vivêssemos em pirâmides, né? Então, não há lugar para todos, só para quem está lá na pontinha. Então, é a caridade que rompe esse pensamento. Por que rompe? Porque a caridade abre caminho em direção a outro que sou eu também. O que acontece com o outro já aconteceu comigo, ou vai acontecer, ou está acontecendo, e vice-versa. O outro sou eu, sim. Tudo que me incomoda no outro, não é exatamente eu sou igual, mas eu tenho ressonância. As nossas relações humanas, elas são complementares. Nosso modo de ser é totalmente entrelaçado uns com os outros. O que eu sou enquanto pessoa, eu sou esse indivíduo, esse espírito singular, mas todo o aprendizado se dá em rede. Tem a ver com a cultura que eu nasci, com a época que eu nasci, com os pais que eu tenho e tudo mais. E é por isso que as reencarnações são curativas, terapêuticas e transformacionais. Porque a gente não consegue evoluir preso dentro do seu quarto. O processo evolutivo, ele requer necessariamente a convivência, porque é nela que se dá o atrito e a regeneração, a ferida e a cura. É onde a gente se lesa e é onde a gente se reabilita. Então, para a gente poder compreender isso um pouco mais, eu me lembrei de 2 bem-aventuranças. Só que, eu vou dar uma admitida aqui para vocês, essas bem-aventuranças, eu vou trazer elas em outra língua, não em português, vou trazer elas em francês, que eu descobri, eu descobri indo à França. Eu gostei demais de como as bem-aventuranças são ditas em francês, e eu vou mostrar para vocês. Então, no sul da França, na Provence, tem uma trilha que leva à Gruta de Maria Madalena. Eles acreditam que Maria Madalena, em vez de falecer junto com os leprosos, eles acham que Maria Madalena fugiu para o sul da França e foi morar nessa gruta e pregar o evangelho nessa região. Então, tudo lá é em relação a Maria Madalena e tal. Então, Saint-Baum é essa região, e é uma floresta linda. Então, se leva 45 minutos, é uma peregrinação até chegar na gruta. Então, as pessoas vão num silêncio profundo e vão fazendo meditações progressivas até chegar na gruta da Maria Madalena. E lá na gruta tem um altarzinho, tem banquinho para você sentar, os padres fazem orações de hora em hora, enfim. Mas o que é lindo é essa experiência de você passar 45 minutos meditando. Mas o que eu gostei mesmo nesse caminho, olha como ele é todo de pedra, né? Tem um portal para você, a ideia é de você deixar nesse portal o seu homem velho e atravessar o portal e encontrar-se com um homem novo, né? Mas olha o que eu gostei. Nas paredes dessa trilha tem as bem-aventuranças. Então, a gente diz, bem-aventurados os pacificadores, né? Em francês é, bem-aventurados os artesãos da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu gostei demais desse termo, porque artesanal é algo que é muito singular, não tem uma peça igual a outra. Então, é esse trabalho da gente ser artesão da paz, milimetricamente, pessoalmente, singularmente, no nosso cotidiano junto com os outros. E a outra bem-aventurança, bem-aventurados os doces, né? A gente chama os mansos bem-aventurados, né? Os brandos, né? Porque eles serão os herdeiros da terra. Então, eu gostei dessa palavra, bem-aventurados os doces. O quanto a gente pode ser doce nas nossas relações. Se a gente continuar acreditando que a humanidade não tem jeito, que os homens devoram uns aos outros, não dá para a gente ser doce, que a gente vai ser ingênuo. Então, como é que a gente pode manter a gentileza, a doçura, a mansuetude do nosso coração num mundo em que a gente é desconfiado? Então, esse é o nosso desafio. Hoje a gente se torna desconfiado tanto quanto o mundo, e seremos devoradores uns dos outros, seremos lobos uns dos outros, ou a gente rompe com esse modo de pensar e instauramos a paz através do nosso comportamento gentil, brando, doce,
pacífico. Isso é ser artesão da paz. Não é algo que a gente vai encontrar pronto, nós precisamos artesanalmente construir. E então, pensando nisso, eu trouxe uma frase dessa abordagem da comunicação não violenta, que é uma proposta, não é para a gente ser bobo, não, né? É uma proposta baseada no pensamento de Gandhi, né? De que nós podemos instaurar um modo não violento de viver, não é que a gente não possa reagir, não é que a gente não possa se defender, é que nós precisamos mudar as armas, né? Desarmar o coração. Então, para essa abordagem, nós nos tornamos violentos toda vez que as nossas necessidades não são atendidas. O que isso quer dizer? Que todos nós temos necessidades. 24 horas nós temos necessidades. A maior necessidade é a necessidade de sentido para viver. Essa é que guia tudo. Quando a gente entra para o Espiritismo, uma das primeiras coisas que se transformam na vida da gente é que a gente descobre rapidamente o sentido de estarmos aqui vivos. Para que serve estar vivo aqui, entre nós, com essas pessoas, nesse mundo, nesse momento, né? Entendendo que faz parte do meu processo evolutivo e de crescimento, entendendo que eu estou num grande processo de crescimento, então é uma face, é um momento, é um instante do meu progresso. Então, eu tenho outras necessidades para poder dar conta dessa necessidade máxima, de que eu estou aqui para evoluir, crescer, me desenvolver e assim por diante. Então, eu tenho um compromisso para com quem eu nasci, não é casual o nosso encontro. Então, eu tenho uma responsabilidade para com vocês, vocês para comigo. É assim que a caridade funciona, é a caridade moral. Porque a caridade material a gente já está sabendo fazer bacana, e é para a gente continuar, está tudo certo. Mas a caridade moral, para nós, a gente está engatinhando. Porque a gente ainda não entendeu que a caridade moral é a minha maneira de ser para com o outro, isso é caridade moral. Por isso que na questão 886... os Espíritos respondem benevolência, indulgência e perdão, que é o modo como Jesus entende caridade. Então, é a indulgência e o perdão que eu acho os mais difíceis, mais do que da benevolência. A indulgência, então, para nós nossa, é uma distância galáctica. Porque a gente não aguenta nada diferente do que eu quero que o outro seja. Qualquer coisa diferente do que o outro seja, fale ou faça, eu sofro, entro em angústia, quero mudar o outro, enfim. E nos tornamos violentos quando essas necessidades não são atendidas. Então, a dica que essa abordagem nos dá é: cuida das suas necessidades. Do que você precisa. Então, quando você estiver reclamando muito, quando você estiver muito insatisfeito, tem uma necessidade que não está sendo atendida. Qual é? Antes que você seja violento, antes que você seja ríspido, antes que você maltrate o seu irmão. Porque, se a gente pensar bem, a maior parte das vezes que a gente maltrata as pessoas com as quais a gente convive, não era com elas o babado, era comigo, né? Já contei muitas vezes essa história nas minhas palestras, mas eu gosto de contar, porque ela foi para mim uma lição tão grande. Eu gosto de fazer cerâmica num ateliê, e eu comecei esse processo de cerâmica para me curar afetivamente. E teve um dia que eu levei um dos livros meus para uma amiga minha que ia morar em Dubai, do nosso grupo de cerâmica. São umas senhoras, eu também me considero uma senhora. E aí, eu fui dar para ela, e eu pensei assim, puxa, as minhas outras amigas vão ficar com ciúme, então vou levar um livro para as outras também. Aí levei mais 3, nós somos um grupinho pequeno. E aí fui dar para ela, olha, quando você estiver em Dubai, você lembrar da gente aqui e tal. E aí eu dei para as outras amigas, uma delas falou assim para mim, eu não quero não, muito obrigada. Eu falei, tá bom. Aí eu guardei o livro achando que era o seguinte, vai ver, ela não gosta de espiritismo, sei lá. Guardei o livro e esqueci, passou o tempo. Passou mesmo, gente, eu me esqueci completamente do que aconteceu. Um ano depois, ela me procurou. No meio da aula, assim, Ana, eu quero falar com você. Mas diga, você lembra que você quis me dar um livro seu? Mas lembro. Eu nunca entendi por que eu disse não para você. Eu saí tão mal aquele dia. Eu não sou mal educada assim. E eu fui para casa muito chateada, e eu não entendi por quê. Por que eu fui ríspida com você? Por que eu falei não para você?
E eu pensando comigo, eu estava achando que era porque é um livro espírita, mas está tudo certo. E aí ela disse, mas quando cheguei em casa eu entendi. Há um tempo atrás, ela é de outro país. Eu havia escrito uma gramática na minha língua. Escrevi um livro. E quando eu publiquei, eu queria dar para os meus amigos. E a editora faliu e eu nunca consegui nem publicar, nem doar aos meus amigos. E você estava fazendo exatamente o que eu queria ter feito. Então, eu queria pedir desculpa para você. Gente, assim, eu fiquei gostando tanto dela nesse momento, que ela falou assim, você jura que não fica chateada? Já tinha passado um ano. Você jura que não fica chateada comigo? Eu falei, eu amo você mais do que nunca. Eu acho que eu nunca ia ter essa sinceridade toda que você teve de contar isso. Porque é muita coragem contar um instante de inveja, um instante de mal-estar. Ela levou um ano, talvez eu levasse uma encarnação inteira para refazer aquilo. Então, na verdade, não tinha nada a ver comigo a história. Era uma questão dela com o editor, com a vida dela, com os sonhos dela não realizados. E é assim que acontecem as nossas crises. Grande parte delas não é com o outro. São as nossas embolações internas que a gente vive transferindo para as pessoas ao nosso redor. Né? A gente vai colando umas etiquetas. O comportamento do outro me lembra o comportamento da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu vizinho. E, afinal das contas, vivemos num mundo agitado, aflito e atormentado por necessidades nossas não atendidas. Então, isso que a CNV traz é fundamental para a gente entender. O que será? Que necessidades os judeus e os palestinos têm que não estão sendo atendidos? Que necessidades o meu irmão violento, a minha mãe violenta, o meu pai violento têm que não estão sendo atendidas? Então, quando eu tenho esse olhar, e isso é a caridade, quando eu olho para a necessidade que está atrás, subjacente, anterior ao ato violento do outro para comigo, então, quando o outro grita, eu posso me perguntar qual necessidade que não está sendo atendida para ele gritar comigo. Em vez de eu reagir ao grito imediatamente, eu posso ter um instante de reflexão, respira, dá um passo atrás. O que será que ele está me pedindo? Que ele só está conseguindo me pedir aos gritos. Então, a caridade, ela tem a ver com todas as nossas relações, todas. Isso está no comentário de Kardec, na 886. Tem a ver com todas as nossas relações, não sobra uma. Então, eu montei um PowerPoint para vocês, para mostrar o quanto a gente é violento e não sabe que é. Eu não quero deixar ninguém culpado. Eu quero deixar vocês despertos, aproveitar que está de manhã. Não quero ninguém culpado. Espírita culpado não serve para nada. Os obsessores morrem de rir da gente, quando a gente fica assim, ai, meu Deus, eu sou um pecador e tal, não amo Jesus. Vamos parar com isso, já era. Nós somos violentos muitas vezes por dia, muitas, inúmeras vezes, e não percebemos isso, e ainda confundimos violência com amor. Eu quero mostrar isso para vocês. Agora, peraí que eu tenho uma cola aqui, gente, porque, sabe, eu estou com 59 anos, né? Então, a minha memória não é igual a do Elahá, que leu, já decorou, né? Tanto é que... Então, olha, gente, eu coloquei 10 circunstâncias. Gente, esse negócio aqui não está bom, mas eu ainda não consigo, não sei como é que ajeita esse bicho. Não sei se ele sabe. Ah, melhorou. Eu coloquei 10, mas deve ter 15, deve ter 20. Eu botei umas 10, tá? Então, ó. Quando a gente faz afirmação irônica, isso é violento. Quando eu digo assim, não entendeu o que é que eu desenhe? Né? Ó, como é que a gente ri. Mas isso é violento, porque eu estou chamando o outro de burro. Né? E quando eu digo para você assim, você arrumou a casa, eu digo assim, vem visita hoje, é? Deve vir visita aqui, porque você nunca arruma. Ou seja, você é desorganizado. Né? Você não tem consideração para com a gente. Então, veja, quem está tendo atitude violenta tem uma necessidade não atendida. Mas, em vez de falar a necessidade que não está sendo atendida, agride. É isso que a CNV está falando para a gente, é isso que o Evangelho está contando para a gente. Então, afirmações irônicas, elas são engraçadas. Olha que gozado isso. Elas são engraçadas, mas são agressivas.
Crianças que nascem e vivem em ambientes irônicos, elas começam a ter timidez. Porque toda afirmação, todo movimento dela é ironizado. Então, ela vai recolhendo a expressão. Depois a gente bota a criança no psicólogo, né? No teatro, para ver se ela sai da timidez. E não entende que isso tem a ver com as ironias constantes que a gente faz, né? Então, eu sempre dou esse exemplo também. A gente chega em casa, o filho nunca lava a louça, aí um dia lava, aí você fala, está querendo alguma coisa, né? Será que você não podia elogiar? Meu filho, que bom que você lavou. Eu estou tão cansada. Você atendeu uma necessidade minha. Aí ele vai ter vontade de lavar de novo. Mas se eu ironizo, esteriliza a relação. A ironia, ela esteriliza o solo fértil de nossos corações. Ironia é falta de caridade. Silêncio punitivo. Quando você não faz o que eu quero, eu fico sem falar com você. E se você me perguntar, o que você tem? Eu respondo, nada. Porque eu quero que você sinta a dor da culpa. E quero que você fique pensando em mim um dia inteirinho, imaginando o que é que você fez de errado, e é por isso que eu não falo com você. Isso é falta de caridade, isso é violência. Isso não faz relação nenhuma crescer. Pelo contrário, ela vai ficando mais afundada a relação. E é interessante isso. O casamento termina, a gente não sabe por que terminou. Tem um abismo entre eu e ela, entre eu e ele. O que aconteceu entre nós? Frequência de silêncio punitivo, frequência de afirmações irônicas. Só que a gente não detecta, porque como a violência ela não é física, eu não acho que é violência. Eu acho que é natural, todo mundo ironiza mesmo, todo mundo faz silêncio mesmo. Meu chefe é assim, minha funcionária lá em casa é assim, minha irmã é assim, eu acho que é assim. Né? Então, silêncio punitivo. Chantagem emocional. Isso aí é muito, né? Você vai ver, um dia você vai acordar, eu não vou estar mais aqui. Se você sair por aquela porta, não precisa voltar mais, não. Então, e se você fizer isso, a punição é a minha ausência. Então, se você fizer isso assim eu me mato. Se você acabar o casamento, eu me mato. Então, é uma expressão estranha de afeto. Porque está colocando a gente num lugar indispensável, que a gente adora ser indispensável, só que a gente fica sobrecarregado e cansado, não consegue admitir. Mas a gente adora ser exclusivo, né? Eu me lembro quando eu comecei minha carreira como terapeuta, quando alguém dizia assim, não, só você pode me atender, eu já passei por não sei quantos terapeutas, me disseram que você é ótimo, você ajudou a minha sobrinha, só você pode me atender. Gente, esse só você me deixava num lugar maravilhoso. Hoje, quando eu escuto só você, eu saio correndo. Porque aquele que diz só você, colocou sobre você um peso que, na verdade, era ele que tinha que carregar. Não é bom o lugar do só você. Desconfie e saia correndo quando alguém diz que só você me faz feliz. Só você faz esse bolo, você vai ter que fazer o bolo para sempre, né? Só você arruma essa casa desse jeito, você vai ter que arrumar sempre. Então, é aprisionamento, isso não é afeto, né? Então, só você sai correndo. Só você. Controle financeiro autoritário. Então, você chega em casa com uma roupa bonita, com que dinheiro você comprou isso? Quanto custou? Muito caro. Essa comida que você come, sou eu que pago. Sabe esse teto? Eu que pago. E se pago alguma coisa muito legal para você, em casa a gente conversa. Né? Então, controle financeiro é bom, mas autoritário não. Coloca o outro abaixo, menor. Isso é violência. Total falta de caridade. Isso é aprisionamento em mundos inferiores, viu, minha gente? Isso aqui é caminho para ir para o mundo primitivo, hein? Próximo é cerceamento de liberdade. Essa dica foi a Lahá que me deu. Sabe como é que é cerceamento de liberdade? É quando eu não deixo você ser quem você é. Então, você fala muito alto, você fala muito baixo, com essa roupa você não sai. Comigo você não sai com essa roupa. Né? E eu começo a trancar a porta de casa, não deixo você sair do carro, eu tranco o carro.
Então, eu vou mostrando para você quem é que manda aqui. E digo para você que eu faço isso porque eu quero cuidar de você. Você não sabe se cuidar. Porque eu te amo muito. Então, vocês estão entendendo o perigo que é? Por isso que é invisível. Vai sendo alternado, os comportamentos vão ficando alternados. Tem hora que é assim, tem hora que não é. Então, você fica meio confuso. Transição. Transição planetária é assim, é confuso. O bem e o mal ficam misturados. Né? Eu não sei muito bem se é salgado ou doce, sabe? Então, cerceamento de liberdade. Eu vou controlando tudo, inclusive a hora que você saiu do trabalho. Mas você saiu do trabalho 6 horas, são 8. O que você fez até agora? Saiu com quem? Onde que você estava? Estava com outro? Estava com a outra? Né? Não, mas acontece que eu fui no seu... Não adianta você falar, não, você pensa que eu sou bobo? Eu sei onde é que você teve. Então, percebe? Se é médium, então, gente, piora. Começa a dizer o que tem no mundo espiritual a seu respeito. Você veio muito bem acompanhado desse lugar que você veio. Sentiu uma dor de cabeça, você não sabe, quando você botou a chave na porta. É isso, cerceamento de liberdade. Eu me acho seu dono. Na verdade, eu sou profundamente inseguro. E encontro no controle uma maneira de manter você aqui. Né? Então, seguindo, que a hora está correndo. Invasão de privacidade. Eu vasculho o seu celular e, se você não deixa eu ver, eu ainda digo, se você não deixa eu ver, é porque você tem uma coisa para esconder. Vasculho a sua bolsa, cheiro a sua roupa, vejo o que tem no seu bolso, vasculho o seu armário, falo com seus amigos, procuro o seu chefe. Então, percebe como é que vai criando abismo entre eu e você? Né? Vai fazendo um fechamento afetivo. Distorção da realidade. Esse eu acho um dos mais graves, que em inglês se chama gaslighting, que quer dizer, eu distorço a realidade de maneira que você, que era vítima, vira culpado da circunstância. E tudo que você acha que é real, eu vou mostrando que não. Então, eu vou invertendo a sua percepção. Ainda digo para você, você está maluca? Você está louco? Não é nada disso que você está vendo. Então, eu repetidamente vou te dizendo que o que você vê não é, chega uma hora que você acha mesmo que o que você está vendo não é. Então, na sequência, enlouquece. Então, é muito perigoso. Então, aí você começa a ficar preso nisso, você começa a gravar tudo, filmar tudo, para poder provar que o que você está vendo é o que você está vendo. Então, a relação fica cada vez mais adoecida e neurótica. Desqualificação de sentimentos, se você fica muito chateada. É brincadeira, você fica chateada com tudo. Pô, estava só brincando. Eu exponho você diante dos outros, exponho as coisas ruins ou as suas falhas. E todas as vezes que você sofre, eu digo que você é dramático. Né? Então, eu desqualifico a intensidade que você está sentindo. Né? Intimidação psicológica, eu vou dizendo sucessivamente para você, muitas vezes, que você é fraco, que você é fraca, você é burra, você não serve para nada, você é queridinha, sei lá, no seu centro espírita. Quem não conhece você, eu conheço. Lá no seu centro espírita, aproveita, leva a cama, fica lá de vez, tá? Porque, assim, eles não sabem quem você é. Eu sei. Né? Se um dia um deles vier conversar comigo, eu vou te mostrar seus podres. Aí sim. Né? Bem fala de obsessor, sabe? Igualzinho. Intimidação psicológica. Né? E, por último, críticas destrutivas. Eu fico de lupa para todas as suas falhas. E a exponho para você e para quem tiver. E se você fica chateado, eu ainda digo assim, você fica chateado por quê? É para o teu bem, é para o teu crescimento. Então, agora vocês já pararam de rir, viu? Como que vocês pararam de rir? Por que a gente parou de rir? Porque a gente está se identificando. Pode ser que você tenha percebido que é você que faz esses movimentos, ou você convive com alguém que faz esses movimentos. E é assim mesmo, tudo junto e misturado. Às vezes a gente está de um lado, às vezes está do outro. E aí eu fui estudando isso, eu apresentei isso lá em Campo do Brito. E eu fui estudando isso, eu estava preparando o livro que a gente está lançando aqui no Congresso, que é o Caminho que a Vida Encontra. Eu falei assim, mas espera aí, ninguém é assim por acaso. Se numa relação familiar meu irmão é assim, como é que eu me relaciono com meu irmão de modo que ele ainda mantém esse comportamento? Porque isso eu acho isso a grande joia que a gente precisa descobrir. Porque a gente classificar os outros de violento é fácil.
A gente identificar que tem falta de caridade, ok. Mas e agora a gente faz o que com isso? Então, eu preciso perguntar para mim como é que eu colaboro com isso, como é que eu contraceno com isso, o que é que eu tenho a ver com isto. Porque eu posso olhar para alguém que tem esse comportamento e dizer, ele lá e eu cá. Mas só isso não tem a ver com a proposta que Jesus tem para a gente. De que a gente seja a luz do mundo, de que a gente faça brilhar a nossa luz, de que a gente traga o nosso melhor para as convivências. Se eu acho que o mal fica lá e eu vou continuar benzinho, bonitinho, inocente do lado de cá, que ingenuidade, não é assim. Nós estamos todos juntos e misturados para que juntos na convivência a gente possa dar um passo no nosso crescimento. Ninguém é santo. Nós nos tornamos ainda espíritos puros. A gente tem tudo a ver com essa violência que a gente está expressando ou convivendo. Então, eu comecei a perceber que, para cada uma dessas, tem duas maneiras que essas pessoas ditas violentas nos veem. Não quer dizer que a gente seja assim, mas, na relação com essa pessoa, eu acabo ficando desse jeito. Então, queria mostrar para vocês esses dois extremos, porque as nossas relações são complementares, gente. Não existe opressor sem oprimido, e vice-versa. A gente nasce junto. Se começa a ter uma relação opressora de um lado, eu começo a corresponder, me tornando o opressor também, ou eu começo a corresponder me permitindo ser oprimido. Ou então eu rompo essa relação. Então, eu queria mostrar que é assim, as nossas relações são assim. Vocês já repararam que no trabalho a gente é de um jeito, em casa a gente é de outro, num relacionamento a gente é de uma maneira, no outro a gente é de outra? Não é que a gente é maluco, a gente tem 350 personalidades. É que as relações nos convocam, faces nossas. Quantos eus moram no meu coração? Que multidão mora no meu coração? Quem está sendo convocado agora aqui, nesse momento? Por exemplo, nós estamos nesse auditório, a gente está sendo convocado aqui nesse momento. Ao nosso melhor lado, o lado mais bonito que a gente tem. Porque esse ambiente, essas pessoas, deixam o nosso coração relaxado. A gente solta as defesas, e aí esse eu divino, leve, vem. Eu fico até surpreso, gente, será que eu sou tão mentirosa assim? Não é possível, eu sou tão legal com essas pessoas. Quem é essa que é tão legal, que abraça, que beija? Sou eu também. Mas há relações que essa pessoa leve que eu sou, se ela se apresenta com essa inteireza, a consequência é alta, eu não dou conta, então eu fecho mais um pouco, e fecho mais um pouco, e fecho mais um pouco. Às vezes eu fecho tanto que eu até esqueço que eu era leve. Então é assim, a gente tem que ir aprendendo a manter o nosso lado doce, generoso, e se tornar um artesão da paz, mesmo nessas relações difíceis. A gente vai abrindo espaço, gotejando essa paz que tem no coração da gente. E não o contrário, deixar gotejar o mal e fechar o nosso coração para sempre. Então, as relações complementares, eu vou passar rápido por causa do tempinho. Então, por exemplo, se eu convivo com alguém que faz afirmações irônicas, provavelmente ele me acha irônico, me acha ingênuo, ou acha que eu me sinto esperto demais. Então, a ironia vem para quebrar a esperteza demais, ou a ironia vem para poder lidar com a minha ingenuidade. Se essa pessoa que eu convivo faz silêncio punitivo, duas possibilidades. Ou ele me acha muito prolixo, não aguenta a minha falação, então ele cala a boca para eu parar de falar. Ou ele sente que eu não valorizo a opinião dele. Não vou falar. Não adianta eu falar. Se essa pessoa faz chantagem emocional, provavelmente, na relação comigo, ele acha que eu não valorizo a presença. Ou ela, né, acha que eu só ajo sob pressão. Então, faz chantagem emocional, que aí eu ajo. Que aí eu mostro o meu amor, que aí eu mostro os meus sentimentos. Estão entendendo o raciocínio? Então, se a pessoa que eu convivo faz controle financeiro autoritário, provavelmente acha que eu desperdiço dinheiro, que eu economizo dinheiro errado. Se ele faz cerceamento de liberdade comigo, provavelmente... Espera aí. Isso.
acha que eu omito informação, que eu não conto tudo, ou acha que eu sou muito fechado, muito tímido. Ah, porque aqui está uma menos. Ah, tá certo. Se eu estou no momento de invasão de privacidade, convivo com alguém que invade muita privacidade, provavelmente essa pessoa me vê fechado ou que eu omito informações. Foi isso que eu li, né? Se é alguém que eu convivo que distorce a realidade o tempo todo e ainda diz que eu sou maluca, ainda diz que eu sou louca, provavelmente me acha uma pessoa sem opinião, acha que eu não tenho opinião nem versão das coisas, ou me considera alguém que se acha dono da verdade. Então, nesses 10 movimentos, o que eu quero mostrar então, não tem solução. Se as relações se tornam complementares, né? Se a pessoa que eu convivo é irônica e me considera ingênuo, nós vamos continuar ironia com ingenuidade. É isso que eu estou chamando de relação complementar adoecida. Porque tem relações complementares saudáveis. Essas são maravilhosas, fazem a gente crescer. E o que a gente precisa? De relações complementares que insistam não no meu pior, mas em relações que possam investir no melhor que eu tenho. Então, se eu identifico que eu estou vivendo uma relação assim, violenta, o que eu preciso fazer? Eu não tenho como mudar o outro, mas eu tenho como mudar o meu modo. Não necessariamente eu sou ingênuo, mas ele me vê ingênuo, então eu começo a mudar meu comportamento para mostrar que eu não sou ingênua. Para poder mostrar para ele de uma outra maneira, para ela de uma outra maneira, que isso que ela está vendo sobre mim não é quem eu sou. E eu posso até perguntar, você me acha ingênuo? Em que situação você me percebe ingênuo? Então, eu estou saindo já de um modo reativo, porque aqui são modos reativos e defensivos de se relacionar, e eu vou para um outro lugar mais alargado do diálogo, em que eu posso encontrar um outro jeito de estar com você, sem ser a gente se defendendo. Você na ironia, eu na ingenuidade, coitadinho de mim. Então, é para a gente sair das vitimações, ou desse orgulho exacerbado, porque eu coloquei as duas pontas, ou um lugar muito vitimado, ou um lugar muito orgulhoso, que são as duas pontinhas em cada um. Então, assim, a gente tem alguma chance de curar essa relação. E se depois de você tentar, por isso que é fora da caridade não há salvação. O que o Evangelho disse? Que precisamos da caridade para que possamos descansar, para que possamos ter segurança nas relações, porque as relações lesivas, elas nos deixam profundamente inseguros. Então, quando a gente conhece uma pessoa que vive isso constantemente, a gente vê ali a alma esgarçada em pedaços. O mundo desconfiado, as pessoas desconfiadas, né? Eu também contei, não sei se eu estava em Brasília, como é que o coração é desconfiado. Eu estava num Uber, eu falei algum assunto, não me lembro mais, e, gente, o motorista começou a contar tanta da coisa, como é que o mundo está ruim, como é que as pessoas não confiam umas nas outras. Eu falei assim, ele podia bem estar na minha palestra lá no Uberlândia. Que as pessoas não confiam, isso, aquilo lá. E ele contando aquilo de um jeito violento, estressado. Eu falei, nossa, como ele colabora com esse mundo violento, ele não sabe. E tá, eu fazendo as minhas pressas ali para não entrar naquela sintonia. E ele me mostrando na rua os erros, né? Está vendo aquilo ali, minha senhora? Parará. Está vendo aquilo ali, minha senhora? Parará. Teve um que foi até engraçado. Ele, está vendo aquele homem de cabelo comprido? Quem foi que falou para ele que homem de cabelo comprido é bonito? E ele ainda acreditou. Olha, qual era a necessidade que não estava sendo atendida naquele motorista? Necessidade de ordem, necessidade de tradição. Nós estamos sem isso, é verdade. O que era ordem, agora não serve mais. O que era tradição, também não serve mais. O que era certo, está errado. O que era errado, agora é certo. Então, nós não sabemos mais no que nos apoiar. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe. Né? Às vezes, a minha filha, que agora é mãe, meu filho, que agora é pai, às vezes me pergunta alguma coisa, eu fico até com medo de dizer o que eu penso. Porque não faz tanto tempo assim, eles têm 30 e poucos anos, mas como era ser mãe há 30 e tantos anos atrás, é completamente diferente do que é ser mãe hoje. Eles têm tanta regra com o Instagram e o YouTube, sei lá mais quem dá para eles, que não cabe nas minhas. Então eu silencio e digo, eu estou junto de você, vamos pensar junto aqui. Já ligou para a pediatra? Vamos pensar junto aqui. Né?
Porque não adianta, o que eu disser nunca serve, nunca é. Então, está tudo certo, eu tenho que me recolher aqui ao meu lugar, na minha calma, e eu já entendi que o que eles precisam é a gente ficar perto. Não adianta eu dizer como é que eu fazia. O menino não come, mãe! O que você fazia? Acho melhor não te dizer. Vamos ver se ele quer um mingauzinho? Não. Daqui a pouco ele come, minha filha. Calma. Não vai morrer de fome, não. Está tudo certo. Então, é isso. O que era certo não é. O que era errado não é. Então, a gente tem que se abrir para o novo. Mas como é que a gente pode se abrir para o novo sem a gente se perder? Né? Então, peraí, deixa eu achar aqui o negócio. Achei. Bom, Uber. Terminando, depois do homem esbravejar tanto, não sei o quê. Aí ele falou assim, e aí, a senhora não acha? Eu falei, opa, minha deixa. Eu falei, sabe o que eu acho, moço? Que a gente está num momento de transformação. O mundo está numa grande transformação. Você já queria que o mundo tivesse transformado, mas não é. Gente, ele falou assim, minha senhora, fala mais sobre isso, eu senti até uma esperança no meu coração. Fala mais. Falei para ele, você quer assistir uma palestrinha em Uberlândia? Fala mais, minha senhora, eu senti um quentinho no meu coração. As pessoas estão precisando de uma esperança no coração. Isso é uma transição. Dias melhores virão. Virão, com certeza. Já está chegando. Mas a gente precisa pegar o bonde, gente. Bonde não, né? É nave. A pergunta é, o que nós estamos esperando que aconteça? Quem esperamos que nos salve? Quem? Dos nossos modos violentos de ser e de viver em família. Vocês já viram como é que é almoço em família? Quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos, eu era muito magra. Muito mesmo. Toda reunião de família, gente, mas não tinha uma. Essa menina tem verme. Quando a minha mãe falava assim, vamos no aniversário do tio, eu falei, ai, não, melhor não, melhor. Ela não conseguia entender minha aflição. Porque, gente, o que eu tomei de remédio para verme, emoção de Scott, vocês não têm noção. Quanto mais eu tomava remédio para verme, eu acho que mais magra eu ficava, porque aí eu acho que os vermes ficavam com pena de mim, né? Então, assim, convivência em família é dureza. É dureza. Então, quem virá nos salvar? Jesus já veio, gente. Está faltando quem? Então, Joana de Ângeles diz assim, diante das relações violentas, diante das circunstâncias difíceis, dos relacionamentos sofridos, daqueles que aos quais você fica assim, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que eu podia, tudo. Aí eu fico pensando assim, não, está faltando você olhar o esquema ali da violência e ver como é que você colabora. O outro não dá para mudar mesmo, você já fez tudo, ótimo. Você já fez tudo como mãe, ótimo, como pai, excelente. Mas é agora, aqui, como você pode se salvar? Fora da caridade não há salvação. Essa salvação não é de fora para dentro. Não vai chegar um mago na sua casa e plim, mudar os relacionamentos. Não adianta que não é assim. Vem para o mundo de regeneração, chegou a sua vez. Não, não é assim. Não tem um bonde assim, regeneração, só os bacanas entram nele. Não. É quem tem condição de habitar, é diferente. Para a gente ter condição de habitar, o movimento é de dentro. Então, como é que eu me salvo? Me salvar não é sair correndo, não, viu, gente? Não é igual salvar de incêndio, não. Salvação é processo. Salvação é movimento, é trabalho, é exercício diário. Como é que está o seu processo de salvação? Como está? Tem gente que acha que se salvar é ficar salvando os outros. Vai ficar de fora do bonde. Eu colaboro com a salvação alheia, beleza, bacana, coração doce. Mas o trabalho todo é aqui dentro. Então, quando eu me preparo para falar para vocês, isso é um processo de salvação minha, própria. Eu, quando estava preparando esse estudo, eu passei mal muitas vezes. Até eu conseguir terminar de escrever esse capítulo do livro, que hoje vira livro, né?
Era um capítulo e era o trabalho daqui. E eu passei mal muitas vezes, porque cada vez me encontrar com isso, era me lembrar de todas as relações em que eu fui violenta, ou alguém foi violento comigo e eu nem vi. Mas eu saí despedaçada, sem condição de me levantar sozinha. Precisei de muitas mãos para me erguer. Porque eu não conseguia nem desconfiar que eu estava numa relação violenta. A gente vai achando tão normal o outro me destratar, tão normal. Eu também conto isso. Uma vez eu estava no supermercado, e a moça estava passando as compras de um lado para o outro com tanta violência, estava fazendo mal aquela violência dela. Porque, na verdade, não é exatamente ela pegar as compras de um lado para o outro, é porque emite frequência, nós somos vibração. Qual é a sua vibração? Qual é a vibe que você mora? É essa que você transmite todo dia. É igual um mau hálito que você não percebe mais, mas está todo mundo sentindo. E aí, ela passando as compras, aí eu de brincadeira falei assim, cuidado que tem ovo, tá? Aí ela se deu conta que ela estava sendo esquisita ali, agressiva. Então, nós somos agressivos sem pensar, sem prestar atenção o tempo todo. Como é que a gente vai encontrar a paz do mundo se a gente não pacifica isso, entende? Se a gente não põe gentileza no jeitinho que você pede água, que você põe à mesa, que você chega em casa e vê que seu filho lavou a louça, que alguém arrumou para você a cama. Porque é nas pequenas coisas que o amor se dá. Não são nas grandes, não. Grande é fácil, né? Conseguir uma aeronave, a gente dá um jeito, faz uma vaquinha e resolve. Difícil é eu conseguir ser gentil com você quando a gente vai almoçar, quando a gente vai entrar no carro, quando estou trocando de roupa, né? Nesse momento. Sabe quando você está trocando de roupa, o outro diz que você está gorda? Isso é violência. Isso é violência e você precisa estancar. Eu não gosto quando você fala isso. Eu não me sinto bem quando você fala isso. Eu gostaria que você falasse de um modo melhor. A nossa relação merece uma fala melhor entre nós dois. Porque o outro fala isso, porque ele fala para todo mundo, você está gorda, você está magra, você está aquilo, você está isso. Né? E se te pega num dia em que você está deprimido, que você está desesperançado, como é que você escuta? O você está gorda. Você escuta o você está gorda, está assim. Você não está nada interessante. Eu não estou gostando muito de você agora. Né? E é disso que a gente precisa? Sinceramente, isso colabora? Sinceramente, essa frase serve para quem? Para o obsessor, né, gente? Para mim não serve. Nem para quem diz, nem para quem escuta. Então, a gente precisa repensar o que a gente diz. Eu fiz um retiro de silêncio e reparei que, nesse retiro do silêncio, 80% das coisas que eu queria dizer eu não precisava ter dito. Mas eu só saquei isso lá. Eu falei, isso aqui... não é para falar. Chegou numa que eu não tinha mais vontade de falar. Eu falei, realmente não ia adiantar nada isso que eu ia dizer. Quanta bobagem que a gente faz, quantos comentários inúteis a gente faz. Porque a gente não faz jejum. Nós não temos o hábito do jejum da palavra. Jejum de pensamento, então. Da Joana de Ângeles. Estanca o passo. Estancar o passo é para de agredir. Para. Respira. E vai saber por que me dá tanta vontade de agredir o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Gratuitamente, eu estou toda hora enfiando a faca. Menos, vocês sabiam que a nossa língua é igual uma espada? Ela é. Presta atenção. Estanca o passo, retrocede na viagem no desequilíbrio. É você quem tem que se salvar, pelo amor de Deus. Se você quer relações menos violentas, seja você, o gentil, o doce, seja um artesão da paz. É sua essa tarefa, é minha, é nossa. Então, recorre à oração. O que você vai pedir na oração? Para curar o outro? Você vai pedir na oração, me ajuda a ter clareza sobre esse movimento, que eu repito sem pensar. Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? Ela evita as pessoas maledicentes, queixosas, venenosas. Vou botar um parênteses. Se a pessoa for você, evita ela também. Elas se te fazem estímulo constante à irritabilidade, ao armamento emocional. Olha as defesas.
contra os outros, que são aquelas de fora que eu coloquei do meu diagrama. A tua vida é preciosa e deves colocar todas as tuas forças. Ela falou todas, ela não falou algumas, todas as suas forças a serviço do amor. Todas. Não economiza nisso, todas. Acorda mais cedo, faz meditação, vai correr, sei lá, todas. Tudo o que você puder fazer para se salvar, se salve. Jesus já veio, já está aqui, já trouxe o evangelho, a tarefa dele já está, sem, falta nossa. Todas. Desde que és forte. Que bonito ela dizer que a gente é forte, né? Investe. Investe. A gente sabe fazer investimento financeiro, investimento profissional, investimento acadêmico. Em vez de você ficar falando, esse ano eu vou fazer mestrado, esse ano eu vou fazer doutorado, esse ano eu vou me salvar. Olha que espetáculo. Investe na bondade, na paciência com você. Tenha compaixão também com o seu tempo de mudança. Você está, sei lá, 40 anos sendo irônico, não é em uma semana que a ironia vai sumir. Começa a pensar, desde quando eu comecei a ser irônico? Desde quando eu comecei a ser irônico? Com quem eu aprendi a ser irônico? Que necessidade minha não está sendo atendida toda vez que eu sou irônico com alguém? Né? Uma vez eu conversei com um rapaz, perguntei para ele assim, o que te acontece? Que nesse lugar que você vai, você precisa ser irônico lá, está sempre tendo que dizer uma gracinha, um escárnio, né? Aí ele diz, é quando eu estou me sentindo invisível no lugar. Aí eu largo uma ironia, todo mundo olha para mim, olha só, a necessidade de ser visto, né? Que são degraus de ascensão. Então, olha os degraus de ascensão que ela está colocando, ó, bondade, paciência, perdão. 886, não é? Perdão, indulgência e bondade. Esses movimentos pequenininhos é que vão fazer a grande diferença, gente. Sem esses movimentos pequenos, a gente não tem salvação. Então, o processo que Kardec colocou tão bem, fora da caridade não há salvação, a gente fica achando que é um negócio enorme. Não, ó, é micro. É, em primeiro lugar, você com você mesmo. E você vai percebendo que a falta de caridade com você também te adoece. Quando você tem o hábito da culpa, quando você tem o hábito da autocomiseração, quando você tem o hábito da vitimação, da queixa, do perfeccionismo. Esses hábitos perniciosos, adoecidos, a gente aprendeu, já está na hora de soltar. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos aprendizes. Se a gente quer melhorar, precisamos ter a humildade de nos colocarmos. Eu estou aprendendo a amar. Tempo esgotado. Que falta de caridade. É isso, amores. Muita caridade, muito amor. Muito obrigada. Muito obrigada.